Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Devolve o Nosso Ouro, o Destino da Riqueza do Brasil Colónia. É um vídeo do canal BBC News Brasil, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E vamos lá ver aqui então o que é que aconteceu ao ouro do Brasil. Eu adianto já, para que toda a gente saiba, eu não tenho ouro nenhum, ok? Portanto não vale a pena continuarem a pedir para eu devolver ouro, porque eu não tenho ouro. Eu nunca tive ouro na minha vida, mano. Nunca. Eu não tenho ouro nenhum, nem um fio de ouro eu tenho. Eu acho que este vídeo vai ser muito interessante para nós compreendermos o que é que aconteceu ao ouro que Portugal trouxe do Brasil, porque sinceramente eu também não sei o que é que aconteceu a esse ouro. Não faço ideia. A única coisa que eu sei é que eu não tenho ouro nenhum. Antes de continuarmos aqui com o vídeo, se vocês me quiserem sugerir temas para próximos vídeos, sigam-me no Instagram e no Twitter e mandem mensagem por lá a sugerir temas, e se eu achar interessante eu vou trazer aqui. Os links do meu Instagram e do meu Twitter estão aí no primeiro comentário fixado, passem por lá e sigam. Enfim, sem mais demoras, vamos lá ver aqui então, afinal, o que é que aconteceu com o ouro do Brasil, porque eu também não sei. Basta juntar brasileiros e portugueses numa discussão nas redes sociais para um assunto aparecer. Devolve nosso ouro. Mas por trás dessa brincadeira, uma antiga questão. Afinal, onde foi parar a riqueza tirada do Brasil no período colonial? Sou Vitor Tavares, da BBC News Brasil, e vou destacar alguns pontos importantes dessa discussão que enche as caixas de comentários pela internet. Primeiro, vamos voltar lá para o século XVIII, ou melhor, um pouco antes disso. Mesmo antes do início do chamado ciclo do ouro, no início dos anos 1700, registros históricos apontam que já existia exploração do metal no Brasil, ainda que de forma incipiente. Há relatos sobre a região de Paranaguá, no Paraná, pelo menos algumas décadas antes, e ainda de exploração em jazidas em São Paulo, desde o século XVI. Esse mapa aqui mostra locais onde o ouro teria sido extraído nas proximidades de onde fica hoje a cidade de São Paulo. Mas foi mesmo com as descobertas na região de Minas Gerais, no fim do século XVII... Aliás, eu acho que é por causa disso que Minas Gerais tem esse nome, não é? Eu acho que é por causa do ouro que lá havia, ou seja, fizeram lá muitas minas de ouro, e deve ser daí que vem o nome, não é? Eu sei que as pessoas que são de Minas Gerais chamam-se mineiros, não é? Apesar de não serem mineiros de profissão, não é? Porque existe a profissão mineiro e existe o mineiro de Minas Gerais, não é? Tenho quase a certeza que esses nomes vêm das minas de ouro. Tenho quase a certeza. Eu acho que Minas Gerais era uma região muito rica em ouro. Não sei se ainda é. Se calhar os portugueses roubaram tudo. Eu não tenho culpa, ok? Eu não existia nessa época. Que o ouro passou a ser o principal produto extraído da então colônia portuguesa. Até então, dominava a cultura de cana-de-açúcar, que vivia grande declínio diante da concorrência do Caribe. O número da quantidade total retirada da terra brasileira durante o ciclo de ouro não é exato. Alguns registros importantes se perderam, como durante o incêndio na Alfândega de Lisboa, em 1754. E muitos mineiros e comerciantes contrabandeavam o produto dentro e fora do território. Com isso, eles fugiam da tributação e do registro do quinto, aquele imposto real que cobrava 20% da imposto de 20% cobrado pela coroa portuguesa de ouro e que a gente ouve falar na escola no Brasil. Uma das estimativas mais amplamente utilizadas é a compilação feita pelo historiador Virgílio Noia Pinto, autor do livro O Ouro Brasileiro e o Comércio Anglo-Português. Ele estimou que a produção brasileira durante o século XVIII foi de 876.629 quilos. Mano, 800 mil quilos de ouro. 800 toneladas, basicamente. Mano, era muito ouro mesmo. Ele considera principalmente registros de remessas de ouro chegando à Europa. Outra estimativa referenciada, mais antiga, do geólogo Pandiá Calógeras, inclui a Bahia nos cálculos e chega a 948.105 quilos. Para dar uma ideia... É quase 1 milhão de quilos. Mano, eu nem sequer consigo imaginar quanta riqueza é que isso é, mano. Quanto dinheiro é que deve valer quase 1 milhão de quilos de ouro. Mano, a sério, deve ser uma coisa mesmo absurda. O que isso significava naquela época, registro do Departamento de Minas dos Estados Unidos mostra que no século XVIII a produção de ouro das Américas chega a responder por 85% da produção mundial. No século XVII, esse número era de 66% e no século XVI apenas 39%. E esse incremento que aconteceu com o tempo veio justamente do Brasil. Mas, números à parte, fato é que a grande parte desse ouro retirado no século XVIII foi parar em solo europeu. Para entender isso, vamos falar um pouco do que acontecia na Europa naquele momento. O professor Leonardo Marques, da Universidade Federal Fluminense, me explicou que a região passava por uma grande escassez de metais preciosos no mercado, após a euforia inicial com as descobertas das minas de prata
pelos colonizadores na América Espanhola. Essa prata, que começava a se esgotar, era usada para trocas comerciais entre europeus e regiões asiáticas, como a China, e também para fabricar moedas. Para piorar a situação de Portugal, a União Ibérica, que era a unificação das coroas espanhola e portuguesa... Pois é, mano, a União Ibérica foi terrível. Muito terrível mesmo. Portugal perdeu muito, mas mesmo muito depois da União Ibérica. Basicamente, a União Ibérica foi basicamente a época em que Portugal deixou de ter o sucesso que tinha antes. A partir daí foi sempre a descer, foi sempre a cair. Havia acabado em 1640. Os holandeses haviam tomado inúmeros entrepostos portugueses na Ásia e a produção de açúcar no Caribe, em especial em Barbados, ascendia. Por isso, Portugal incentivou e muito essa corrida para achar ouro de forma abundante por aqui. E encontrou. Essas minas passaram a ser exploradas por colonos, a maioria deles portugueses, que usavam mão de obra escravizada. Por parte do governo português eram cobrados os 20%, aquele quinto, em cima do ouro retirado das minas. Parte desses 20% ficava aqui no Brasil para pagar despesas públicas e algumas obras, e outra parte era usada pelo governo com obras públicas em Portugal. Lá do outro lado do Atlântico, a obra mais emblemática é o suntuoso Palácio Nacional de Mafra, na região de Lisboa, como registrou o geógrafo alemão Wilhelm Ludwig von Schweck. É verdade, o José Saramago, que é um escritor português muito conhecido, tem um livro muito interessante que é o Convento de Mafra, que fala muito da construção deste convento. Eu até tenho o livro ali atrás, é um daqueles livros que está ali. Agora não me vou levantar porque senão vou estragar aqui o foco da câmara. É verdade que Portugal construiu muitas obras com esse ouro, mas também temos que pensar que quem beneficiava dessas obras, a maioria das vezes, era a nobreza e o clero, ou seja, as pessoas poderosas, não é? O povo dificilmente ganhava alguma coisa com isso. E eu, como sou uma pessoa do povo, obviamente também não ganho nada com o ouro que Portugal um dia roubou do Brasil, não é? Nem os meus antepassados ganharam, com certeza. Que veio ao Brasil fazer pesquisa a pedido da coroa portuguesa e escreveu o diário Pluto Brasiliensis. Mas voltando aos 80% que em teoria ficavam com os colonos, eles usavam ouro para construir suas próprias fortunas, no Brasil ou em Portugal. Mas claro, usavam ouro para fazer o comércio, como comprar suprimentos, roupas e produtos para serem usados ou revendidos. Uma parte desse ouro circulava aqui dentro do território brasileiro em transações comerciais. Mas grande parte acabava parando em Portugal, a terra desses exploradores. Por quê? Pense, de onde vinha a grande maioria dos produtos vendidos no Brasil? A colônia não produzia quase nada naquela época, então vinham de comerciantes de Portugal. Uma vez nas mãos deles e de volta a Lisboa, outra pergunta. E de onde vinham muitos produtos manufaturados que os portugueses consumiam cada vez mais por lá? Aí é que tá, da Inglaterra. Desde o início do século XVIII, os britânicos firmaram acordos comerciais vantajosos com Portugal, como o famoso Tratado de Methuen, de 1703, também chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Em Plutos Brasiliensis, Schweck relata: Portugal, que pouco cuidava da indústria porque podia comprar os artigos manufaturados mais baratos no estrangeiro do que em seu próprio território, cedeu seu ouro tão abundante em troca de mercadorias de luxo, continuamente substituídas por outras novas. Ou seja, Portugal tinha uma política económica naquela época completamente estúpida e desastrosa. É isso que eu consigo perceber por este vídeo, mano. Portugal era muito estúpido naquela época. Ou seja, basicamente, eles, em vez de investirem na manufatura própria do país, compravam tudo dos ingleses. Então, basicamente, parece que a maioria do ouro ficou com os ingleses, não é? Portanto, pessoal, vocês já sabem, parem de me chatear a mim para eu devolver ouro e vão chatear algum youtuber inglês porque eu não tenho ouro nenhum. Eu nunca tive ouro, eu não sou rico, ok? E provavelmente nunca vou ser também. As trocas econômicas entre os países eram desiguais, levando um fluxo enorme de ouro brasileiro à Inglaterra. Isso quer dizer que, enquanto Portugal tinha a moeda, os ingleses tinham os produtos para vender. Exato. O historiador Noia Pinto chegou a escrever, abre aspas, podemos admitir que os ingleses absorviam quase 60% do ouro somente com comércio lícito. 60% do ouro. Ou seja, é o que eu disse. Vão chatear algum youtuber inglês para devolver o ouro porque eu não tenho nada a ver com isso. Leonardo Marques, que é professor de América Colonial na UF, me explicou por que os ingleses queriam tanto esse ouro. Havia uma demanda muito grande não só pela moeda que vai circular na economia, mas também pelo ouro como um estoque monetário para os bancos que estavam surgindo naquele momento. Isso possibilitaria o fornecimento de crédito para estabelecer empreendimentos produtivos na Inglaterra. Segundo Marques,
Isso ajuda a explicar como uma mudança financeira britânica acaba sendo um motor da mineração no Brasil. Ou seja, o ouro brasileiro tem papel importante na transformação na economia da Inglaterra, berço da Revolução Industrial e do estabelecimento do capitalismo. Apesar de todo esse fluxo de metais a Portugal e depois à Inglaterra, vale destacar que alguns pesquisadores portugueses atribuem ao ouro uma maldição que impediu o processo de industrialização e modernização da economia portuguesa na época. Faz sentido. Basicamente, o governo da época acomodou-se com a abundância de ouro e preferia gastar o ouro para comprar as coisas já feitas, em vez de investir em indústrias para produzir as coisas no país. Pois é. Faz muito sentido, mano. Eu nunca tinha visto nada sobre isto, mas agora que estou a ver, mano, faz todo o sentido. É verdade. Na época. Mas isso aí já é tema para outro vídeo. E se essa enxurrada de ouro foi capaz de mudar a economia do outro lado do mundo, o que aconteceu por aqui no Brasil? Ele modificou por completo a paisagem econômica e social da América Portuguesa. A economia da colônia, que era essencialmente litorânea, concentrada em torno de cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro, passa a penetrar o interior. Isso também vai definir um novo polo econômico, mais no centro-sul, onde está até hoje, e as fronteiras que permitem o Brasil ser do tamanho que é. Milhares de imigrantes vieram para o Brasil naquela época, especialmente portugueses. Ou seja, muitos que usam o meme podem ser, na verdade, descendentes desses exploradores. Pois é. Mas também a consequência... Isso aqui é a questão principal, não é? Isso aqui é a questão principal, que eu já cheguei a falar sobre isso várias vezes. Muitas pessoas criticam o pessoal de Portugal, o pessoal de hoje em dia, não é? Que não tem nada a ver com aquilo que se passou, e dizem que os portugueses são culpados porque exploraram o Brasil e roubaram as coisas. Mas o que muita gente não entende é que muitos dos brasileiros atuais são descendentes dos portugueses que roubavam o ouro e o mandavam para cá. Portanto, não faz muito sentido, mano. Não faz muito sentido, sinceramente. A única coisa que eu vos posso dizer, mais uma vez, é que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não existia nessa época e os meus antepassados, eu tenho praticamente a certeza que não ganharam nada com o ouro, porque eu não sou de famílias nobres, portanto, vocês já sabem como é que é, não é? Sociais que duram até hoje. Para suprir a demanda das minas, o Brasil viveu uma explosão no tráfico negreiro. O banco de dados Slave Voyages mostra que no século XVIII há um salto gigantesco no número de escravizados que chegaram ao Brasil. De 910 mil no século XVII para 2,2 Isto é que é milhões muito triste, no mano. século XIX. Isto é triste e nojento, a sério. É provavelmente a pior mancha que Portugal tem na história. Eu acho mesmo que foi a pior coisa que aconteceu e eu acho que se deve ensinar e falar muito sobre isto para coisas como esta não se voltarem a repetir nem em Portugal nem em nenhum país, porque isto aqui foi mesmo terrível, ok? Muitas vezes há algumas pessoas que são, como é que eu posso dizer, extremamente patriotas, gostam de ignorar o lado podre da nossa história, mas eu não concordo com isso. Eu acho que o pior lado da história deve ser o lado que se deve falar mais, que é para não voltarmos a repetir as atrocidades do passado, sinceramente. E este lado da escravidão foi o lado mais podre da história de Portugal, na minha opinião. 18. Leonardo Marques ressaltou que, apesar de não ter distinção entre Brasil e Portugal na época, os efeitos humanos e ambientais da mineração são sentidos no Brasil, não em Portugal ou na Grã-Bretanha. Claro. E isso tudo tem implicação de longuíssima duração com uma sociedade escravista, profundamente hierarquizada, com efeitos ambientais devastadores e transformação da paisagem. O próprio professor, inclusive, mapeou que o ouro também era usado para trocar por escravos na África. E, vale destacar, aquele período sedimentou o sistema que até hoje faz do Brasil um grande fornecedor de matéria-prima para as indústrias dos países ricos. Por isso, aqueles memes lá do começo, bem além de tirar onda com os colegas portugueses, abrem uma grande discussão sobre a herança colonial. Gostou do vídeo? Sugira nos comentários outros temas históricos que você gostaria que a gente abordasse. Até a próxima. Tchau. Muito bom o vídeo, mano. Muito bom. O link vai estar aqui em baixo na descrição. Bem, e é isso. Portanto, fica aqui este vídeo para vocês perceberem. Não vale a pena pedirem para devolver ouro porque eu não tenho ouro. Eu não tenho e provavelmente nunca vou ter, até porque eu acho que o ouro é uma coisa que não serve para nada, a não ser para ostentar. Quer dizer, também serve para investimento, não é? Algumas pessoas usam o ouro para investir porque ele valoriza. Nesse caso talvez seja uma boa compra, pensando bem. Mas eu acho que nunca vou ter ouro e se tiver vai ser muito pouco. E não, eu não tenho ouro brasileiro nenhum, nem ouro brasileiro, nem ouro de nenhum país. Portanto, vão chatear um inglês qualquer, ok? É isso.
Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo. Digam nos comentários a vossa opinião sobre isto. Se ainda não deixaram um like aqui no vídeo, pessoal, não vão embora sem deixar o like, isso ajuda imenso. E se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, cliquem no botão vermelho e inscrevam-se para acompanharem mais vídeos como este. No mesmo caminho, cliquem também no sininho e ativem as notificações para receberem sempre um aviso quando eu publicar um vídeo novo. Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui. Mais uma vez, eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.